salve meus queridos, tudo na paz, tranquilidade. Pessoal, falaremos agora de Era Napoleônica. A Era Napoleônica é o período que vem depois da Revolução Francesa, já vimos a Revolução Francesa, e a Era Napoleônica é o que vem naturalmente na sequência do conteúdo. Pessoal, basicamente a gente vai ver aí a época em que o Napoleão esteve no poder, no domínio ali, no governo na França. Vai do fim da Revolução em 1799 até 1815. Estamos falando de 15 anos de domínio napoleônico sobre a história francesa. Nessa primeira parte falaremos dos dois períodos fundamentais da era napoleônica, o período que chamamos de consulado e o período que chamamos de império. A parte mais importante, mais famosa, Napoleão vai basicamente mostrar todo o seu poder militar e dominar a Europa praticamente quase toda. Beleza? Vamos lá então. Galera, faz o consulado desde o final do diretório com o golpe do 18 Brumário, que nós já vimos, tá certo? Brumário era o mês das brumas, era o segundo mês no calendário revolucionário francês, tá certo? Galera, seguinte, com o golpe do 18 Brumário, Napoleão é levado então, ele chega ao posto de governante da França, mas não governante absoluto. Esse período do consulado, galera, é o período em que são instituídos 3 governantes, 3 cônsules. E Napoleão era o primeiro cônsul, ou procônsul. Era o cônsul mais importante. E na realidade, ele era o líder mais influente do período. Os outros 2 cônsules eram completamente coadjuvantes no governo, tá certo? Galera, principais medidas tomadas no período consulado, foi um período importante, beleza? Foram estabelecidas medidas muito importantes no consulado, para quê, pessoal? Para tornar definitivo o domínio burguês sobre as relações econômicas, beleza? Lembrando que o golpe do 18 Brumário, ele representou, na verdade, uma aliança entre Napoleão Bonaparte e os girondinos, a alta burguesia. E ele vai governar, porém, representando os ideais econômicos, os ideais sociais desta alta burguesia francesa, beleza? Primeira questão, portanto, é isso que nós estamos falando aqui. O domínio econômico burguês é estabelecido nesse período consulado. E como a gente pode ver isso? Por meio de algumas medidas tomadas. Primeiro, a criação do Banco da França. É criado, então, o primeiro Banco Nacional francês para regular e organizar as relações econômicas, agora em uma dinâmica capitalista, uma dinâmica de mercado, buscando industrializar e desenvolver a França. Beleza? Então, o banco, a moeda nacional francesa, o franco, que vai ser a moeda, pessoal, dominante e predominante, a que vai valer na França até a criação do euro. Já nos anos 2000 e tanto, tá certo? Então, desde aquele período do consulado, ali em 1804, basicamente é quando é criado, e essa moeda vai durar até 1998. Eu não lembro certinho essa data, mas é até o finalzinho do século XX, começo ali do século XXI, começo dos anos 2000, é que o euro definitivamente se torna ali a moeda comum da Europa como um todo. Mas o resumo da conversa é, a moeda francesa, dali até todo o período da história francesa em que houve uma moeda só da França, é a que é criada nesse período, beleza? Depois vem o euro, que já não é só da França, é da Europa como um todo, a gente conhece, é a moeda europeia na atualidade, beleza? Pessoal, outro elemento importante que é criado no período é o chamado Código Napoleônico, também chamado de Código Civil Francês. Levou o nome de Código Napoleônico porque o Napoleão era o principal político da época, coisa assim, tá certo? Mas esse código, pessoal, o que foi? Foi um código de leis, um código de leis civis. Meus queridos, na sociedade, quem são os civis? É a população comum. Não são nem governantes, nem militares, são a população como um todo. Existe o código na área do direito, né? Existe o direito público,
O direito público, pessoal, é para cuidar da coisa pública, das autoridades. E há o direito civil. O direito civil é aquele que legisla, que trata de leis sobre o comportamento da população em geral. E aqui o Napoleão cria o primeiro conjunto de leis, o código de leis, para toda a população francesa, porque até ali também não existia. Antes daquilo ali, galera, em cada região da França, diferentes governantes colocavam diferentes leis. Claro, havia o absolutismo, Luís XVI predominava antes da Revolução Francesa, porém, haviam súditos dele em diferentes regiões da França, quase que senhores feudais ainda, tá certo? Que impunham leis diferentes, leis que eram mais faladas. Agora, um conjunto de leis civis para toda a população francesa, esse Código Napoleônico vai ser o primeiro, beleza? E ele vai estabelecer, pessoal, algumas medidas bem importantes, algumas das principais. Primeira coisa, galera, a laicidade do Estado. Olha aí, os ideais iluministas aí presentes. Os ideais da Revolução Francesa aí presentes. Tá certo? Vai estabelecer um Estado laico. Igreja e Estado separados. Beleza? Outra coisa, o voto universal, quer dizer, o voto para todos, mas masculino, para todos os homens. Todos os homens poderiam votar, mulheres não. Um grave problema do período, a ausência do reconhecimento da participação feminina na sociedade e na política. Isso é um problema grave, mas coisa do contexto. Claro, que de alguma forma chega até os dias de hoje, na sociedade altamente machista que temos, e combater o machismo é uma obrigação de todos nós, fundamental. Mas enfim, todos os homens podiam votar, é instituído ali, beleza? Outra coisa importante, pessoal, é definido também como seria a questão do divórcio. Meus queridos, até aquele momento, divorciar-se era proibido. E caso uma dada circunstância ocorresse somente com permissão do Papa, ali é definido o divórcio legalmente, é legalizado o divórcio. Assim como é legalizado o divórcio, é legalizado também o casamento civil. Para os caras se casarem a partir de então, para as pessoas se casarem a partir de então, eles iriam a uma autoridade política, uma autoridade legal, e não uma autoridade religiosa. Olha aí. O que a gente vê, portanto, pessoal? Esse Código Napoleônico, o Código Civil francês, ele marcou o predomínio da burguesia. Esse predomínio que a gente vê na questão econômica vinha também na questão social, tá certo? Uma forte influência iluminista no conjunto das leis. Isso é fundamental. E aí, galera, o último ponto, aonde mais uma vez a gente vê a influência iluminista, beleza? Será com relação a uma reforma promulgada pelo Napoleão naquele período, no campo da educação. Uma reforma educacional, galera, que vai caminhar em uma direção fundamental: a laicidade do ensino, beleza? A gratuidade do ensino e a obrigatoriedade do ensino. Tá certo? Então, por meio dessa reforma, o que é definido pelo Napoleão? Os indivíduos terão direito a estudar. Só que vai além. Eles terão essa obrigação. As famílias têm que se organizar para mandar os filhos para a escola. E nessa escola, os ensinamentos não serão regrados pela religião, mas sim pela coisa pública, pelo Estado. Uma vez que o Estado, a partir de agora é definido o Código Napoleônico, o Estado é laico. Beleza, galera? Importante período. Perceberam, né? A quantidade de mudanças que o Napoleão institui na política francesa a partir daquele momento. Todas essas mudanças, o que a gente analisa, o que a gente percebe ali, galera? É um estabelecimento definitivo da Revolução Francesa. Beleza? Napoleão, chegando ao poder com o golpe de 18 Brumário, ele encerra a Revolução, mas ele vai personificar os ideais da burguesia francesa. Beleza, galera? Pessoal, vamos então para o Império. Por quê, galera? Napoleão, aqui no consulado, governava contra os dois cônsules, que eram, na verdade, mais um entrave para o domínio napoleônico que outra coisa. Ele governava sozinho, praticamente. Entende? Ele já era autoridade incontestável. Então, ele organiza, ele manipula ali um plebiscito. O que é um plebiscito, galera? É quando quem vota não vota em candidatos, mas vota em ideias. É quando se vota em ideias.
Se no Brasil de hoje houvesse um plebiscito, a população como um todo iria às urnas para votar, mas em alguma causa. Tá certo, galera? Já houveram plebiscitos na história brasileira. Um plebiscito que eu me recordo, começo dos anos 90, é quando foi criada ali uma votação no Brasil para definir se o Brasil queria ser um país monarquista ou republicano. Tinha até uma campanha na época, galera. O nome da o slogan da campanha era "Vote no Rei", pra galera que defendia a monarquia. Vote no rei. No plebiscito, vá lá e escolha a monarquia. Enfim, coisas do Brasil, né, galera? Mas o fato é que a República ganhou ainda bem a democracia, estamos vivendo um regime democrático, que é um regime altamente problemático, mas é melhor que todo o resto. O fato é criado aqui o plebiscito, beleza? Para os parlamentares, não era o povão, na verdade, que votava, eram os parlamentares, para votarem no poder absoluto do Napoleão ou não. Para votarem se o Napoleão deveria ter o poder todo em suas mãos ou não. E aí, com a maioria, isso foi escolhido, e ele, por meio do plebiscito, se torna imperador. Agora, não é ele mais dois, é ele sozinho, tá certo? Ele tem a sua visão de política agora com uma visão estabelecida, incontestável. Basicamente, a Revolução Francesa veio para combater o absolutismo, e ele cria agora um outro tipo de monarquia, porque o Napoleão aqui não governa sozinho. Ele não será, isso é importante, pessoal, ele não será um governante absolutista. Ele será um imperador, mas ainda haverá o parlamento, tá certo? Isso é importante. A Revolução Francesa, portanto, coloca fim ao absolutismo francês, mas não coloca fim à monarquia francesa, nesse momento. Porque o Napoleão se torna como monarca, ele se torna um imperador, beleza? Galera, principal elemento desse período. Se a gente fala de império, se a gente fala de imperador, de império, o que vem naturalmente junto? A ideia de imperialismo. Pessoal, imperialismo é quando um país busca dominar outras regiões. É parte natural da ideia de império a busca por colônias. A sede do império tem que ser a metrópole, mas tem que haver colônias. Brasil, no tempo do Brasil Império, o Brasil era parte de todo um vasto domínio de terras da coroa portuguesa. O Império Britânico, tido como alguns como o império onde o sol nunca se põe. Por quê? Porque durante uma parte da história da humanidade, galera, no período da modernidade, a Inglaterra dominou partes da América, da Europa, onde ela já está, partes da África, muitas partes da África, partes da Ásia, várias partes da Ásia. Então, o Império Britânico, a Oceania, com a Austrália, com a Nova Zelândia, os domínios ingleses eram onde o sol não se punha. Por quê? Porque o sol estava de dia num lugar, tinha região ali dominada pela Inglaterra. Aí ele virava noite e ia sol no outra parte do mundo, tinha parte lá dominada pela Inglaterra também. O fato é, galera, aonde há império, há expansionismo. Isso aí é natural na história, galera. Portanto, o principal elemento dessa época será a busca do Napoleão por dominar toda a Europa. Tá certo? Organizar um forte império. E o Napoleão vai montar, pessoal, o melhor exército do mundo até aquele período. O maior exército do mundo. Técnicas de infantaria muito bem estruturadas e organizadas. De forma que o exército napoleônico se torna muito poderoso, quase que invencível. E Napoleão começa os seus domínios, começa a sua expansão, tá certo? Ele firma acordos com várias nações e ele basicamente tinha uma forma de se expandir. Ele chegava num país e propunha que aquele país se subordinasse a ele. Uma vez que o país se subordinasse, se tornava um país aliado. Foi o caso da Espanha. A Espanha, não vou nem brigar com Napoleão, meu irmão. Não vou entrar em treta com esse cara aí, não. Ele quer dominar aqui, vamos fazer aliança com esse cara. A Espanha fez aliança. Há outros países que não quiseram se aliar, que ele teve que vencer na base da guerra. Foi o caso da Áustria. E haverão vários outros países, tá certo? Ele vai se expandir por uma vasta região da Europa. Beleza? Galera, expansionismo é importante, porém os seus rivais vão se organizar, tá certo?
a aliança dos opositores. E 4 países, percebam, 4 grandes potências europeias vão se unir para tentar frear o Napoleão, cara. Áustria, Prússia. Um detalhe, meus queridos, a Prússia era um dos estados alemães. Na época não existia a Alemanha ainda, beleza? A Alemanha era formada por vários estados independentes. Ao todo eram 39 estados alemães. Assunto que nós veremos à frente ainda, essa união para virar a Alemanha, beleza? Mas desde os estados alemães, o mais importante era a Prússia, tá certo? Que quer combater o Napoleão aqui. Então a gente vê a Áustria, a Prússia. Áustria e Prússia, ambos eram estados alemães, enfim, de cultura germânica alemã. Aí também a Rússia e a Inglaterra. A Inglaterra será o pior rival do Napoleão. O Napoleão vai vencer batalhas contra todos esses países, menos a Inglaterra. Tá certo? Napoleão, a pedra no sapato do Napoleão vai ser a Inglaterra. Nós já vamos falar um pouco sobre isso. O fato é, galera, esses países se unem, se organizam contra o Napoleão, tá certo? O Napoleão, ele percebe o seguinte, pessoal. O exército dele é muito poderoso. Napoleão tinha, meus queridos, o melhor exército do mundo. Porém, a Inglaterra tinha a melhor marinha do mundo, cara. A melhor marinha, tá certo? E aí, Napoleão tendo exército muito poderoso, Inglaterra tendo uma marinha muito poderosa, o que representa? A força do Napoleão nos domínios por terra, mas a força da Inglaterra nos domínios por água, por mar. E a Inglaterra é uma ilha, pessoal. A Inglaterra é uma ilha. Portanto, tendo uma marinha poderosa, a Inglaterra conseguiu resistir aos ataques do Napoleão. O que o Napoleão fez? Usou de uma estratégia. A Inglaterra era uma potência, porque ela já havia passado pela Revolução Industrial, que nós já estudamos. A Inglaterra era, portanto, uma potência industrial. Aliás, a maior potência industrial do mundo. O restante da Europa não havia se industrializado ainda. Tá certo? E aí, pessoal, o que o Napoleão faz? Ele cria o que nós chamamos de bloqueio continental em 1806. O que esse bloqueio definia? Os países da Europa não poderiam comercializar com a Inglaterra. Se comercializassem, na Europa como um todo, o Napoleão marchava por terra, ia chegar lá e ia dominar esse país. Ia acabar com esse país. Então nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra. Galera, um país da Europa ignorou Napoleão, cara. Portugal. Portugal ignora Napoleão. Portugal, que tinha aquele tratado de panos e vinhos, o tratado de Methuen, que nós já conversamos, Portugal tinha esse acordo, essa proximidade econômica com a Inglaterra, continuou comercializando com a Inglaterra. E aí, em 1807, Napoleão, que já dominava a Espanha e tinha colocado o irmão dele, José Bonaparte, como governante da Espanha, avisa Portugal: para com o comércio com a Inglaterra, senão nós vamos chegar aí e vamos dominar. 1807. Quando foi? No começo de 1808, galera, no começo de 1808, Napoleão Bonaparte chega até as fronteiras de Portugal. Portugal não recua em seu comércio com a Inglaterra, continua comercializando, e Napoleão começa a invasão a Portugal. Quando Napoleão e suas tropas passam da fronteira da Espanha com Portugal, a família real portuguesa foge. Eles fogem de Portugal e vêm para o Brasil. No ano de 1808, eles chegam ao Brasil. Galera, a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 é um assunto que ainda vamos estudar e que é fundamental para a nossa história. Beleza? Mas, voltando para a Europa e continuando. Pessoal, o bloqueio continental, portanto, não funcionou para Portugal, mas foi aceito por vários outros países com a busca de enfraquecer a Inglaterra. Tá certo? Porém, a Inglaterra tinha os seus aliados na Europa e não foi fácil, na Europa continental, né? E não foi fácil esse processo. Pessoal, o Napoleão continuou as suas incursões. A Rússia foi outro país que também não aceitou esse domínio napoleônico. Eles queriam sua independência, não queriam um francês dominando a Rússia, por exemplo. E eles
continuam enfrentando Napoleão. E Napoleão organiza então a maior estratégia militar para chegar e dominar a Rússia, que era um país continental. A Rússia é um país muito grande. Porém, entre 1812 e 1813, chega o violento inverno russo. E Napoleão é derrotado na Rússia, pelo aquilo que a gente chama normalmente, historicamente, numa brincadeira, mas fazendo uma analogia histórica, é que Napoleão é derrotado pelo general Inverno. O rigoroso inverno russo desmobiliza e mata muitos franceses de frio, pessoal. As tropas francesas eram muito mais poderosas, muito mais bem organizadas do que o exército russo. Mas eles não contavam com o frio violento que iam encontrar pela frente. Eles não tinham ideia de como era o frio russo. Eles pensavam, no inverno, estamos acostumados. Na França neva, na França faz frio. Eles não tinham ideia do que era o inverno russo, pessoal. E as tropas morrem de frio. E eles são derrotados. Napoleão, em 1813, tem a sua definitiva derrota na Rússia. Ele volta para a França, abdica do trono. E ele é preso. Ele é exilado na ilha de Elba, que é uma ilhazinha no sul da Itália. Então ele é preso nessa ilha italiana, tá certo? E ele fica nessa ilha, ali na Itália, preso por alguns meses. Em torno de um ano ele fica preso ali. Mas, entre as pessoas que prendiam ele vai preso lá em 1814, pessoal, 1814. Mas entre o pessoal que prendia ele, haviam pessoas que o admiravam. Entre os carcereiros, haviam admiradores do Napoleão. Ele percebeu isso e ele organizou uma fuga da ilha de Elba, aonde ele estava preso. Ele estava preso ali, fiscalizado por franceses, defensores da monarquia, opositores do Napoleão e principalmente por ingleses. Mas aí, pessoal, em 1815, os países que venceram Napoleão, que derrotaram Napoleão, eles organizam um evento que vamos falar na sequência no próximo vídeo. Eles organizam um evento chamado Congresso de Viena. Enquanto esses países estavam ocupados neste evento, Napoleão se organiza, ele que era muito bem articulado, ele consegue apoio, como eu já havia dito, havia admiradores que cuidavam dele. Ele consegue articular as situações, ele consegue convencer pessoas e ele consegue que essas pessoas cedam para ele um barco. Ele sai daquela ilha italiana e ele ruma até a França. Portanto, Napoleão ele consegue fugir da ilha que servia fundamentalmente como prisão dele. E após a prisão de Napoleão, é assunto que nós veremos na próxima aula. Beleza, galera? Espero ter ficado claro. Tamo junto.